Oi, tudo bem? Boa noite.
Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa tarefa desta noite, a nossa palestra. Uma oportunidade imensa de aprendizado para nós esta noite. Com certeza será uma noite magnífica para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. Lembrando a todos que nós temos no dia 12, agora dia das crianças, né? Lá na enfermaria pediátrica do Hospital São Sebastião, nós vamos ter lá o evangelho, né? Que nós vamos fazer lá às 9 horas da manhã. E lembrando a todos que, né, dando continuidade lá ao nosso projeto, lá na enfermaria pediátrica, né? Hoje chegou lá a cama que o Centro Espírita doou lá para o hospital, né? Está na ala já da enfermaria pediátrica lá, a nossa doação para a enfermaria, né? Lembrando que desde 2017 nós temos então implementado várias ações lá na enfermaria pediátrica do hospital, né, São Sebastião, para melhoria lá do espaço para as crianças. Então, em 2017 foi feita toda a revitalização do espaço, foi feito pintura, né, foi feito colocado aqueles adesivos, né, com motivos infantis, né, para deixar mais alegre o ambiente. E daí foi feito também a colocação da televisão lá, e também foi implementado, né, foi disponibilizado lá, nós colocamos tudo e arrumamos a brinquedoteca, né, que foi instituída lá a brinquedoteca também. Fica anexo do ladinho da enfermaria pediátrica. E agora, no ano passado, nós tivemos lá a climatização do espaço, já colocamos o ar-condicionado lá, e aí o ar-condicionado proporciona tanto bem-estar térmico no frio quanto no calor. Então foi muito bom e tem ajudado bastante lá as famílias, né, quando passam um período de internação lá, porque quem é de Venceslau sabe, né, aqui é muito frio, mas também é muito quente, né, no verão. Então é sempre importante ter essa climatização lá. E aí agora esse ano nós iniciamos já a troca dos leitos. Então lá são 3 leitos, né, que tem lá que precisam ser trocados, e daí nós vamos estar trocando. Então a partir de agora, esse ano já iniciamos com o primeiro, então vem um leito novo lá, né, porque os leitos estavam lá, são muito antigos, né, então agora estamos iniciando a troca dos leitos por leitos mais modernos também. Então isso tudo, um leito desse, né, ele saiu ao custo de R$ 2.500, né, então nós vamos trocar todos eles, se Jesus nos abençoar nesse propósito, para um ambiente mais agradável, né? Modernizando aí, revitalizando todo o espaço lá. E também o projeto nosso é para o próximo ano fazer também o parque infantil lá, porque existe um espaço aberto lá junto também da enfermaria pediátrica, onde pode ser montado o parque, e no projeto já está então a implementação desse parquinho lá dentro do hospital. Então, isso que a gente está fazendo, e agradecemos imensamente a ajuda e a colaboração de todos aqui do Centro Espírita que nos ajudam aí para a gente poder estar implementando, né, essas ações aí. Hoje nós vamos... Então, fica o convite aqui para todos, né, que quiserem estar lá na enfermaria pediátrica, então, né, para poder a gente realizar então o evangelho lá no dia 12, sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, lá na enfermaria pediátrica do Hospital São Sebastião. Fica o convite para todos que puderem comparecer. Nós vamos fazer a nossa prece inicial agora, para darmos início à nossa tarefa desta noite, e vamos nos conectar agora com o Mestre Jesus, para que possamos assim receber, né, os auxílios e as bênçãos salutares para as nossas vidas neste momento. Vamos nos concentrar agora e levar o nosso pensamento a Ele. Vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente. Divino Mestre Jesus Cristo, nosso divino amigo, nosso amigo incondicional de todas as horas. Novamente nos encontramos aqui reunidos, em espírito te rogamos a sua santa presença entre nós. Vós nos prometestes que onde estivessem reunidos em seu nome estaria entre nós.
E assim nós te suplicamos, ó Divino Mestre, que esteja entre nós neste momento, para que possamos assim sermos beneficiados com os eflúvios salutares do seu amor bendito sobre nós todos. Envia-nos, Senhor Jesus, os divinos amigos espirituais, trabalhadores abnegados da seara bendita, dirigentes espirituais desta casa espírita, que buscam apenas espalhar o bem, a paz, o amor a todas as criaturas, a fim de relembrarmos a todos nós os grandes e magníficos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos disse que devêssemos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou e nos tem amado. Precisamos de vós, Divino Amigo Jesus, e por isso te pedimos a sua proteção, a sua bênção sobre as nossas tarefas dessa noite, sobre cada um que aqui se encontra presente, sobre os irmãos desencarnados que vêm em grande número esta noite, também aqueles que nos acompanham pela internet. Estejamos todos unidos em espírito e em pensamento, em um só propósito, de conhecer, aprender mais e crescer espiritualmente. Fica conosco, Senhor Jesus, neste momento, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos, dando continuidade, à nossa programação do mês espírita. Então nós vamos contar hoje com a presença do nosso amigo o Antônio D'Andrade, que vem lá de Curitiba e está conosco aqui mais um ano. Ele já por várias oportunidades, já esteve aqui conosco no Centro Espírita, E o nosso irmão Antônio, ele é um trabalhador do movimento espírita, há muitos anos, há mais de 30 anos, trabalhador do movimento espírita, e é ativo palestrante em diversas URIs, diversas uniões regionais espíritas espalhadas por todo o estado do Paraná, também junto à Federação Espírita do Paraná, lá em Curitiba, Então é uma pessoa que está aí conosco sempre nos auxiliando na tarefa e atuando ativamente no movimento espírita do Paraná. Vamos com certeza aprender muito hoje com o nosso irmão, que vai trazer um tema muito importante, que é as causas anteriores das aflições. Antônio, fica à vontade então para dar início à palestra. Muito obrigado desde já por estar aqui conosco mais uma vez e vindo aqui no nosso mês espírita. No final vocês fazem a prece ou... Depois. Vocês fazem a prece. Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, esteja com todos nós aqui neste momento. Jesus acreditou em nós, por isso Ele esteve entre nós aqui para nos trazer os ensinamentos. E Bezerra de Menezes, na última conferência, nos alerta que só há um caminho. Um só, o Evangelho, para que a gente possa sair das dificuldades que nos encontramos. E dentro do Evangelho, nós encontramos lá, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Começa por esse capítulo, Jesus mostrando respeito. Ele não veio destruir, ele veio dar continuidade. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo, ele mostra o desapego. Ele mostra o desapego. Então, quando nós estudamos esses capítulos, nós temos que ir observando essa situação. Quando ele vem no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, vem nos trazer que há esperança, que não acaba aqui. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo, é o recomeço. Aí vem o capítulo 5. Quer saber como é que você está dentro dessa encarnação? Leia, estude o capítulo 5, principalmente os 3 primeiros itens: justiça das aflições, causas atuais das nossas aflições e causas anteriores.
Hoje estou trazendo aqui causas anteriores, mas vou só dar um toque em causa atual. Quando estávamos no mundo espiritual, participamos de uma reunião lá com os amigos, e lá nos mostraram as dívidas que temos perante as leis de Deus. E aqueles que têm condições escolhem as provas. Então, no causas atuais, nós temos compromisso de nossos filhos. E daí, muitas das vezes, esquecemos de fazer o nosso papel. Aquilo que lá no mundo espiritual combinamos, de trazer e chegar aqui e pôr em prática. E chega um momento que falamos, não sei o que eu fiz para que esse menino ou essa menina estivessem desse jeito. Não é, não sei o que eu fiz, é o que eu deixei de fazer e eles vão para esses caminhos. Mas o causas anteriores, eles nos traz assim uma situação diferente. O capítulo 5 é o capítulo da mudança, da transformação. Vocês podem reparar que hoje nós vamos sair daqui com uma reflexão sobre a nossa condição dentro dessa encarnação, de causas anteriores. Então, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé. E o que é fé? Provar. É aquilo que eu tenho certeza. Aqui dentro, nós podemos ter certeza da cadeira. É fé. Todos nós vamos saber que é uma cadeira e é para sentar. Se alguém subir em cima dela para trocar uma lâmpada e cair, o culpado é a cadeira? Não. Então nós sabemos, é uma cadeira para sentar. É certeza que nós temos. É fé. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Estamos no trabalho. Alguém está cansado, é? Vem o repouso logo. E infelizmente vou ter que falar para vocês. Todos nós vamos em breve retornar ao mundo espiritual. Não é morrer. Retornar. Então nós estamos dentro dessa reencarnação, tendo uma oportunidade de trabalhar as nossas dificuldades. E causas anteriores, eles vêm com muitas situações das quais nós não imaginamos por quê, como. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele nos traz as seguintes ali. Justiça das aflições, o capítulo 1, causas atuais, causas anteriores, esquecimento passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Isso o Kardec nos traz ali dos ensinamentos. Aí vem a instrução dos espíritos, né, que todos esses itens aqui. Então o capítulo 5, ele me mostra dentro desta reencarnação, porque nós estamos retornando, repetindo situações nossas do passado. Então ele nos traz a instrução dos espíritos, todas essas situações, bem e mal sofrer, e vai chegar lá no final, sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento. Então, está aqui. Dá uma estudada nele, lentamente nesse capítulo, e vai conseguir perceber o que precisa trabalhar primeiro. Então ele é o capítulo da transformação, da mudança. E isso nós vamos perceber hoje aqui, que isso acontece sim. Porém, o Chico nos traz uma colocação que fala assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos. É uma reflexão. O que já aconteceu daqui para trás, já aconteceu. Mas eu posso fazer daqui para frente um novo fim. Então eu posso aproveitar as oportunidades que me está surgindo nesse momento e fazer um novo fim. De que maneira? Fazendo a minha modificação, a minha transformação, compreendendo
os caminhos que vem nos ensinando e nós colocarmos em prática. É fácil? Não é. Não é. Mas só tem um caminho. Se queremos ter uma oportunidade de eliminar algumas reencarnações para frente, nós temos que fazer esse estudo do Evangelho aqui e ir colocando em prática algumas situações, nós vamos diminuir algumas reencarnações para frente. Causas das aflições. Existem causas atuais, que elas são evitáveis. Eu posso trabalhar com essas causas atuais e evitar que ela aconteça. E existem as causas anteriores que são inevitáveis. Elas vão vir para que eu possa trabalhar essa minha dificuldade. Então, umas têm sua causa na vida presente. Outras fora desta vida, das quais muitas das vezes nós não sabemos por quê, que acontece comigo, que veio para mim, que aconteceu na família. Exemplos de causas anteriores, aflições inevitáveis. Isso aqui estava na programação daquela reunião de chegar aqui e acontecer, só que nós não vamos saber, né? Modo, golpes por fatalidade, ou causas, ou mal que fizemos noutra vida. Então, o efeito que vivemos dentro desta encarnação teve uma causa. E essa causa, quem foi o autor? Eu. Como que vou blasfemar contra Deus se fui eu mesmo? É isso que o Evangelho me ensina. Que nós precisamos vivenciar o Evangelho, dia a dia, vivenciar ele. E não é fácil. Perda de entes queridos. Reveses de fortuna. Deformidades. Vem uma situação agora aqui que nós, muitas das vezes, não sabemos por quê. Idiotia e imbecilidade. Em Curitiba tem o Pequeno Cotolengo lá, que é uma instituição, né, católica, que faz um trabalho muito grande lá, né? Quando eu pergunto em Curitiba, lá na região, o pessoal, quem conhece o Cotolengo? Eu digo, não o churrasco, porque lá eles fazem um churrasco todo primeiro domingo do mês. E vai de 5, 6 mil pessoas, quando não faz uma divulgação melhor, que daí vai muito mais gente lá nesse churrasco. Quem conhece lá dentro, os departamentos, que a gente está falando do hospital aqui, lá tem os departamentos, situações de cada um, de como chegaram. Então, você chegar ali, você vê que ali é um espírito, não um deformado, um imbecil ou um idiota. Não. Aí vem o nosso conhecimento de como nós trabalharmos essas situações. Doenças de nascença, muitas situações nas famílias, né? Foi mau filho. Agora isso aqui faz uma reflexão lá no alicerce tutelar. Poderá sofrer com os seus filhos. É causa e efeito. São causas anteriores. Foi orgulhoso, pode nascer em condições humilhantes. Empregou mal a fortuna, pode ver-se privado do necessário. Causas anteriores das aflições. Que nós não sabemos por quê. As causas anteriores das aflições: arrependimento ou revolta. O arrependido, o revoltado. O arrependido aceita as provas, pode escolher as provas, quer reparar o mal. O arrependido, aquele que tem consciência, numa próxima reunião, para um novo retorno, uma nova reencarnação, pode ser que nós tenhamos essa condição de escolher. Nos mostram as dívidas e nós vamos escolher as provas. O revoltado não aceita as provas, as tribulações lhe são impostas. Então, é na força. O arrependido, seu sofrimento são expiações do passado e provas para o futuro. O revoltado, seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus.
E nós não falamos que Deus é justo, misericordioso e bom? Então, quando as situações acontecem, nós temos que ter essa condição desse cuidado, de não nos revoltarmos contra Deus, né? Resultado do arrependido, as provas da vida o fazem progredir. O revoltado tem que recomeçar as provas, causas anteriores. Muitas das vezes não aceitamos. Então, a reencarnação, se repetir uma situação, daí chegamos aqui, mas parece que eu já conheço isso aí. Conhece? Reencarnação, está repetindo uma situação que podia ter abonado numa encarnação passada. Volta aqui, precisa trabalhar tudo de novo. Eu sempre dou um exemplo de causas anteriores, é o casamento. Este é uma causa anterior. Aí chegamos aqui, mas parece que eu já conheço essas coisas. Claro que conhece, só que ele veio de uma corzinha diferente, né? Mas nós sabemos. E vamos ter que voltar outras e outras e outras vezes para que a gente possa, né, diluir tudo. Então, causas anteriores das aflições, inicia no item 5 essa situação. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos na aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. E muitas vezes pode não ter acontecido na nossa família, mas num vizinho, num parente, aconteceu uma situação assim. Meu Deus, era ele que sustentava a família e ele foi antes. Fica uma prova para aqueles que ficaram. Por isso, o trabalho que nós temos que fazer em conjunto, estar atentos, estar se expondo, tudo que acontece na família, os dois saberem, porque pode acontecer essa situação. A dor, aflições inevitáveis, é a dor. A dor nós temos medo, nós não temos medo da morte porque não conhecemos ela assim. Mas temos medo da dor, porque isso a gente conhece, né? Ela pode ser física ou moral. A dor física é um aviso do nosso corpo de que algo em nós não vai bem e precisa de melhor. Sem ela abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. Se não viesse a dor. Então, uma reflexão. A dor moral faz aflorar nos corações os mais belos sentimentos, as mais puras emoções, as mais nobres virtudes. É necessária para despertar nosso sentido adormecido, para dar à alma a sua beleza moral. Causas anteriores. Então, de que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? Podemos classificá-las em 2 grupos. As aflições cuja causa primária é o próprio homem e aquela que, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, fatalidade, não. Tudo tem um porquê. Uma causa, o efeito. O efeito que estamos vendo teve a causa. Aí nós temos que olhar para nós. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com sua irresponsabilidade e imprudência. Nós vemos todos os dias aí nos programas, né? E outros que nenhuma previsão poderá impedir os acontecimentos com a natureza, dos quais nós mesmos fazemos essa causa e ela vai nos atingir. Ela dá o troco rapidamente à natureza, né? Então, as enchentes, vocês devem ver, muitas situações aí que acontecem, né? Então, como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar a justiça e a bondade de Deus?
Como podemos fazer esse trabalho? Procurando as causas anteriores que lhes deram origem e que, se não podem ser encontradas na presente existência, devem ser buscadas em existências passadas. Esquecimento do passado, um item logo a seguir ali, depois desse item de causas atuais, vem mostrando isso aqui. O véu que joga-se no passado e as provas vêm surgindo, aí vem a necessidade desse estudo para que a gente realmente compreenda que precisa trabalhar aquela situação e não julgar o próximo. Não importa como acontece, aconteceu, traz para você, reflete, principalmente na família. Por que acontece? O que eu falhei? Essa pode ser uma causa atual, mas ele pode ser uma causa anterior e estou falhando novamente. Então, são reflexões individuais. Deus a ninguém pune, sem justa causa. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não na vida presente, certamente em outra. E tem outros que fazem, nossa, como eu sofro, como Deus me pune. Então a gente que estuda um pouquinho fica pensando, meu Deus do céu, né? Daí você pensa, o que será que fez? Daí olha para você, não, a pessoa teve que olhar eu. Se eu estou vendo e fazendo já um veredito do outro, imagine quantos não estão fazendo de mim. Então eu tenho que olhar para mim. Sempre a doutrina nos ensina. Sempre o culpado sou eu. Mas como se foi ela que me ofendeu? Sim. Eu só estou passando por aquilo que fiz passar. Se não foi nessa vida, foi numa outra. Experimentando essa dor. E isso machuca, principalmente quando a gente tem uma consideração e de repente ela nos fere. Mas nós não deveríamos nos sentir feridos. E sim fazer uma reflexão e trabalhar. Quando nós vemos alguém que consegue fazer esse trabalho, dá a impressão que todo mundo faz o que quer dela. É uma pessoa que já aprendeu a ter a paciência, porque sem a paciência nós não chegamos a lugar nenhum. Então nós precisamos da paciência para poder trabalhar essas situações. Encontramos situações para as quais não vemos explicações imediatas, a não ser que a gente estude e aceite essas provas. Crianças que nascem acéfalas sem crânio numa família são causas anteriores, uma necessidade. Crianças que nascem microcéfalas com crânio reduzido. São questionamentos que fazemos em nossas famílias, né? Crianças que nascem macrocéfalas, com crânio ampliados. Acreditamos nas leis de Deus? Ou não acreditamos que Deus é justo e misericordioso? É o trabalho que temos que fazer. Vai dar um trabalho? Sim. Mas é isso que nós temos que trabalhar. Ali está um ser que precisa da minha ajuda. E nós temos que fazer esse trabalho, sim. Síndrome de Down. O espírito pede. A família concorda. Nesta reunião, aí chegamos aqui. Nossa, olha. Ó, o vizinho lá, que azar do vizinho. Meu Deus do céu, que pobreza de conhecimento. Causas anteriores, o espírito precisa passar por essa situação, necessita. Mas você veio como meu filho, eu preciso trabalhar junto com ele. Aquele que nasce cego. E nós vemos em muitas famílias, né? Aquela que nasce cadeirante. Aquele que vem surdo. Aquele que vem amputado. Como devo chamá-lo? Deficiente? Aleijado? Ou pessoa especial? Não.
devemos, meu nome é Antônio. Nós devemos ir em busca do nome e trabalhar com o nome. Saber, ir de encontro. Muitas vezes vai ter uma dificuldade de compreender o nome que vai te passar ali, mas procure fazer uma força e saber chamar pelo nome. Ali está um espírito que muitas das vezes está passando tranquilo e outros estão revoltados. Se nós não trabalharmos da maneira correta, nós podemos fazer com que uma encarnação se perca ali. Jesus fala, o escândalo há de vir, mas ai de por quem venha. Então muitas vezes eu posso ser o causador dessa situação e ter que experimentar numa outra reencarnação, trazer um filho ou passar por uma situação destas. É o capítulo 5. Ele nos mostra claramente a nossa condição lá no alicerce da família, do lar. O homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Porque nós queríamos que os políticos pagassem já. Não é assim. Nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência, como pode sê-lo parcialmente ou ainda não receber nesse período qualquer punição. E ficamos nós aqui nos martirizando porque não acontece nada. Nós temos sempre que olhar para nós. Por que eu estou fazendo esse veredito se não me compete? Compete a minha transformação. Porém, não escapa nunca das consequências de suas faltas. Então podemos ficar tranquilos. Deus é justo e misericordioso. Vão ter que reparar tudo. Não é da lei? Até o último sítio. Nós estamos incluídos nessa situação. Por isso, deixarmos de questionar os outros. Se pudermos ajudar, tudo bem. Se não, vamos ficar quietos. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Quantas doenças, o câncer aí, né? Doença difícil da gente compreender, necessário, não escolhe idade, nem época. Quando você faz uma visita no hospital Erasto Gettner, lá em Curitiba, você vê o sofrimento de quantas e tanta gente lá, cada um sofre de uma maneira. Tem uns que aceitam, tranquilo, como se não tivesse nada. Deus sabe, e sabe o que eu preciso, e aceita e continua. E nós, aparentemente sadios, tendo uma oportunidade do trabalho, porque tem um corpo perfeito. Ah, mas ir lá em Venceslau, muito longe. Que longe? Rever amigos, conversar sobre o Evangelho, trazer algumas explicações, levar experiências, que a experiência na estrada nos mostra, no caminho. Por que sofremos? Causas anteriores das aflições. Ou o que se deve ao sofrimento do homem? A que se deve o sofrimento do homem? E a resposta é: de um lado, as faltas por eles cometidas, seja nesta, seja em vidas anteriores. Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrer. Começa com essa situação dessa resposta no item 7 do capítulo 5. Então Deus não é justo. Se eu estou sofrendo é porque eu preciso. Mas eu não consigo ver. Estuda e vai saber. A terra. De outro,
em decorrência da destinação da terra, destinação dessa terra, e Jesus veio aqui, confiou em nós. Está lá no livro do Chico, uma citação de Emmanuel, que a terra é para espíritos difíceis. Então nós temos que entender que nós somos espíritos difíceis. Precisamos dessas provas, né? Então, de outro, em decorrência da destinação da terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Estamos todos no mesmo barco e todos imperfeitos. Mas surgem espíritos que já estão bem adiante de nós, que provavelmente tenham sido criados na mesma época que nós, e olha o nível que estão. Bezerra, Chico, o Papa hoje. O Papa faz uma colocação para a gente fazer uma reflexão. Ele fale muito com Deus e de Deus. Muito. Fale pouco de você e não fale nada dos outros. O que nós fazemos? Viramos o contrário. Falamos muito dos outros. Falamos bastante de nós e nem lembramos de Deus. Ainda questionamos se alguma coisa nos acontece. Então, a terra, né? Agora vem para a gente fazer mais uma reflexão lá no alicerce do lar. Eu falei no começo ali, se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi avaro e egoísta, ou se fez mau uso de sua riqueza, pode ver-se privado do necessário. Jesus falou: no mundo tereis aflições. As tribulações são impostas aos espíritos ou por eles buscadas? Eu comentei no começo ali, né? Ocorrem as duas situações. Os espíritos endurecidos e ignorantes são impostas tribulações para que se esclareçam e busquem, na prática do bem, a libertação do sofrimento. Então, aonde que está o remédio da minha cura? Está aqui. Aí eu sou de um centro espírita, eu vou lá no outro. Não, o passe deles lá é mais forte, vou lá. Eu tenho que acreditar naquilo que eu tenho na mão. A casa aqui. O estudo proporciona que eu compreenda as minhas necessidades e acreditar onde eu estou. Naqueles irmãos que estão ali. Os espíritos penitentes, detentores de maior esclarecimento, buscam espontaneamente as tribulações, desejosos de reparar o mal que hajam feito. Buscam, pedem, por isso vêm em situações difíceis. Nada vem por um acaso. Temos que trabalhar isso e fomos nós que pedimos. E tem situações que nós não pedimos. Nós imploramos para ter aquilo. Aí chegamos aqui. Ah, não era isso que eu queria. Mas eu tenho meu livre-arbítrio. E pelo meu livre-arbítrio eu vou responder. Por tudo que eu fizer de errado, né? As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, então as minhas dificuldades, né? Que recebem nelas merecido castigo. E provas com relação ao futuro, que é difícil. E nós achamos que é um castigo. Não, são oportunidades. Pode-se concluir que todo sofrimento se origina de uma falta praticada pelo espírito? Porque nós vamos sair ali fora, agora, dizendo, o que será que você fez? Dando veredito para todo mundo. E a resposta, nem sempre existe essa relação.
Muitas vezes o espírito nada tem a reparar, mas busca no sofrimento as provas que necessita para concluir sua depuração e ativar seu progresso. Aí nós vamos ver a história de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chico, o Bezerra, o Divaldo hoje. Aí vamos assistir o filme do Divaldo lá de, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha como é que ele começou. E olha o anjo da guarda dele ali, pegando duro. Nós lembramos do nosso anjo da guarda hoje? Nós precisamos dele. Ele nos ajuda, se eu pedir, em voz alta. Porque eles são igual a nós. Precisa escutar o que eu quero. Ele não lê meu pensamento. Ele precisa escutar. Deus lê. Ah, então por que Deus não me dá? Porque eu preciso trabalhar a humildade e buscar, através do pedido, a ajuda. Ai, Deus me ajuda. Daí Ele me ajuda. Aí você vai dizer, não era isso que eu queria. Sempre vem da maneira que eu necessito, não da maneira que eu quero. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi buscado voluntariamente. Esses exemplos que eu dei, de pacientes no Hospital Erasto Guetter, que não se queixam, e que sai daqui do interior, de madrugada para chegar lá, e esperar um tempo lá, à vontade de todo mundo, e depois retornar tudo de novo, e não se queixa. Ali está um espírito que realmente faz a diferença. Mostra por atitudes e atos uma conduta na maior dificuldade quando vem a parte da dor. E muitos ainda é visual, né? É na aparência. E não se incomodam. Então, qual a diferença entre expiação e prova? A expiação é correção imposta ao espírito. Eu, espírito, preciso ser, né? Ter uma correção em alguma situação que eu provoquei no passado, né? Provocando-lhe quase sempre queixumes, desespero e revolta. Isso é expiação. Prova é uma tarefa, uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito pede para aperfeiçoar-se. Então, a prova, as dificuldades que temos no dia a dia, são provas das quais nós conseguimos trabalhar. A expiação é imposta, ela vai acontecer comigo. A prova, ela vem, mas eu consigo trabalhar ela. Sem queixumes, né? Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade do espírito. E eu consigo me ver como espírito ou consigo me ver como corpo? Isso nós temos que trabalhar bastante. Eu, Antônio, espírito, utilizando essa vestimenta. Preciso cuidar dela porque ela tem um tempo útil de vida e eu preciso levar ela pelo menos até o mais próximo possível aquele combinado que tivemos. Aí nós temos aqueles que nós chamamos de nossos inimigos, né? Não tome refrigerante, não coma pão, não chupe bala. É o médico. Mas eu nem estou, mas é para não ficar. Então, muitas vezes, muitos que fumam, pare de fumar porque vai te dar um câncer. Ainda brigam com o médico. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu compro com meu dinheiro. Falta de visão. Terão que passar por outras experiências de encarnações. Por isso nós vemos muitos casamentos que um é calmo, o outro é totalmente desequilibrado. É porque aquele que é calmo, ele vem para ajudar. E ele, não, vamos separar, nada mais. E estamos perdendo uma oportunidade de causas anteriores. Se chega na agressão, tudo bem. Mas, do contrário, precisamos trabalhar.
Como podemos aplicar essa lição em nossa vida? A lição da vida que está acontecendo conosco. Enfrentando nossas tribulações sem revolta. Com resignação e paciência. Dentro do capítulo 9 do Evangelho, lá fala sobre a paciência. Sabe como é que ela vem para nós exercitarmos a paciência? Através da dor. É a dor que faz nós exercitarmos a paciência. Pode ser a dor física e a dor moral, né? Porque a dor moral, às vezes, dói muito mais que a dor física. Certo de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa. E tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação ou progresso espiritual. Então, nada é por um acaso. Nada. Aí é que nós temos que trabalhar. E buscar ter boa vontade. No centro espírita tem grupo de estudo. Mas e 2 vezes lá? Ou então vem numa palestra, por que eu fui hoje lá? Olha o que eu escutei. Vai sair daqui pisando miudinho ali, né? Mas o culpado não sou eu. Todos nós tivemos nosso livre-arbítrio e nós que pedimos. Se não pedimos, nos foi imposto, né? Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar. Já no começo eu trouxe ali, né? E deve enfrentar com ânimo as vicissitudes, as dificuldades da vida, né? Sabendo que nelas está a libertação da dor e o acesso para sublimes alegrias. É só a gente fazer uma reflexão quando a gente realmente consegue trabalhar alguma coisa com uma alegria, já vem em seguida. As coisas começam a dar certo. Volto com o Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não falei que nós íamos sair daqui fazendo uma reflexão sobre a nossa vida dentro dessa encarnação, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Olha o Chico. Quando nós vemos lá Gandhi, tem uma colocação dele que ele diz que não precisa perdoar ninguém, porque ninguém ofende ele. Não conseguia ser ofendido por ninguém. E nós temos que seguir esse caminho, passar por um Gandhi. Então, quanto estamos longe, quantas reencarnações vamos precisar ainda para as nossas dificuldades? Aí vem a justiça de Deus, nos dá tantas quantas forem necessárias para cada dificuldade nossa, reencarnações. Todo sofrimento, quando não é uma prova escolhida pelo próprio Espírito, mas para rápido progredir, caso em que geralmente é aceito com resignação. Aceitar, resignado, realmente eu necessito. E só isso aí é que traz o crescimento nosso. É fruto de erros praticados nessa ou noutra vida, a certeza da justiça de Deus nos dá a paciência e a resignação para o aceitarmos, transformando em ocasião de progresso espiritual. Nós não sabemos o momento do nosso retorno. Muitas vezes nós brincamos. Pode passar na minha frente. Ninguém vai conseguir. Não consegue. Quando chegar o meu momento, nós ainda antecipamos, né? Através de vícios, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, se nós estudarmos eles a fundo, ele tem um agrupamento sequencial dos capítulos. Ele começa lá, os tempos são chegados, o Espírito de Verdade que traz essa situação, são 15 linhas que está ali no prefácio. 15 linhas. O que queremos e de onde viemos está na introdução, que traz 4 subtítulos ali, né? O objetivo dessa obra, a autoridade da doutrina espírita, notícias históricas, Sócrates e Platão. Traz isso aí. Daí vem, ali, já na introdução, 21 itens, explicando sobre Sócrates e Platão.
O que eles trouxeram? Se nós não fizermos um trabalho de compreender o prefácio, a introdução, não vamos entender do capítulo 1, 2, 3 e 4, que eu falei no começo aqui, que Jesus trouxe, que são verdades. E que daí que nós chegamos lá, quando ele vem lá, não vim destruir a lei. É uma verdade. Foi Jesus que falou e ele mostrou o respeito. Meu reino não é deste mundo, o desapego. E foi uma resposta que ele deu. Há muitas moradas na casa do meu pai, é o capítulo da esperança, quando ele fala, vou para vos preparar um lugar, mas que lugar é esse? O que ele está dizendo? Que há outras moradas, que ninguém morre. Que se a gente fizer uma reflexão aqui no catolicismo, lá fala, ou você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Não fala que você morreu e acabou. E aqui ele vem trazendo a oportunidade, né? O capítulo 5, do qual nós estamos falando um item ali, ele vem de encontro para que a gente perceba como nós estamos dentro desse momento, dessa nossa encarnação. E ele vem fazer a transformação nossa, a nossa mudança. É o capítulo 5. No capítulo 6, o Cristo Consolador, é o capítulo da compreensão, porque ali vem nos mostrar, quando ele fala que meu jugo é leve e suave, que as leis de Deus nós podemos compreender fácil e colocar em prática as leis. O ideal atingido nós vamos encontrar do capítulo 7 ao 17. O capítulo 7 ele termina no item 13 com missão do homem inteligente na terra. Vou fazer essa palestra amanhã em Santo Antônio da Platina. Missão do homem inteligente na Terra. E ele termina lá no sede perfeito. Cada capítulo desse, ele tem uma destinação de aprendizado. O 7 da humildade, o 8 da benevolência, daí o outro pacífico, da responsabilidade, do perdão, do amor, da liberdade. Cada capítulo ele tem um objetivo para nós. A nossa diretriz está do capítulo 18 ao 24, porque é a nossa dificuldade. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, mas quem são os chamados? Nós. E os escolhidos? Certeza? O Chico. Bezerra? Certeza. E tantos outros, em cada religião, um Espírito vem para ajudar o caminho do amor, da caridade. Então, as nossas dificuldades. A nossa diretriz, ela vem do capítulo 25, 26 e 27. Quando vem lá no capítulo 25, buscai e achareis. O quê? Está ali os ensinamentos. No 26, dar gratuitamente, porque gratuitamente recebeste. Muitos falam, mediunidade. Tem muito mais. Nós podemos dar muito mais de nós, que recebemos gratuitamente. E o 27, pedi e obtereis. Esse nós temos que ter um cuidado. Porque eu peço, e já imagino a maneira que eu quero. Mas eu vou receber, não é da maneira que eu quero, é da maneira que eu necessito. E aí vem a nossa bronca com Deus. Nossa, Deus não é justo? Olha o que ele me deu. Aí se você fizer uma reflexão, olha, até foi pouco aquilo. Então nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades. E no capítulo 28, que é o capítulo da comunicação com Deus, porque fala em preces, ele começa, o primeiro ensinamento ali é sobre o Pai Nosso. Frase por frase, o que Jesus quis dizer de cada frase. E tem um item lá que fala assim, perdoai-me conforme eu perdoo. Então, como é que é os ensinamentos do Evangelho? Eu fazer primeiro. Quem é o culpado? Eu. Capítulo 5. Aqueles que têm o Evangelho em casa,
dá uma lidinha no que eu falei hoje, causas atuais ou causas anteriores. E daí vai começar a entender um pouquinho por que Bezerra falou que só tem um caminho, o Evangelho. Essas obras, Divaldo ali, do filme que está passando, não sei se está passando por aqui, mas olha, não é de perder ele, né? Então, capítulo 5, está 6-9, mas é 6-10. E o Divaldo ali, né? Lampadário Espírita, provações ilusiva, seu hoje, sua vida, nesse livro. Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, né? Continue com todos nós aqui e que nós possamos fazer uma reflexão sobre o assunto. Que assim seja. Agradecemos muito ao Antônio, né, pela proposta desta noite, para que a gente possa voltar aos nossos lares aí com essas reflexões, né, que ele nos lançou, para que a gente então reflita bem, né, sobre realmente tudo aquilo que passamos e vivenciamos, né, que a doutrina espírita nos esclarece, né, nos esclarece muito, porque senão a gente vai achar que o mundo realmente não está sob os desígnios de Deus, né, porque a gente vê a injustiça graçando livremente, o mal, né, a ofensa, a violência, né, as injustiças, as desigualdades sociais. Então tudo isso, veja, o Espiritismo esclarece o porquê. Então tudo de fato está sob os desígnios de Deus. Cabe a nós também trabalharmos muito dentro das nossas responsabilidades, né, como espíritos encarnados, e também amenizar a dor do outro, né? Porque aí nós estamos também fazendo a nossa prova, muitas vezes estaremos também espiando nesse trabalho de amenizar a dor alheia. Então, quando a gente fala que precisamos, né, ir ao encontro do irmão que sofre, é nesse sentido, né? Porque não é porque ele sofre que nós não vamos, então, interceder ou intervir no sofrimento dele, porque ele está pagando, né, um erro, ou ele está espiando um erro, seria melhor a expressão, né? Está espiando um erro. Não, nós também temos que ir ao encontro dele. Aí é o exercício da caridade que somos chamados, né? Então, o contexto, o contato social, né, serve para isso, conforme a gente estuda lá, né? Dentro das leis de Deus, a gente vê que uma das leis de Deus é viver em sociedade justamente para isso, né? Para que nesse contato, aquele irmão que sofre, a gente possa ajudar ele. Quando a gente sofre, o irmão venha nos ajudar, né? Aquele que sabe mais, ensina o que sabe menos, né? O mais forte ampara o mais fraco. E assim nós vamos vivendo e crescendo juntos, né? Então, por isso que viver em sociedade é uma maravilha. Precisamos, de fato, descortinar, né, todos esses preconceitos que existem, tirar, né, esses preconceitos que existem na sociedade e, de fato, nos debruçarmos em auxiliar apenas os irmãos, todos, independentemente de qualquer diferença que possa existir entre nós. Então, muito obrigado, Antônio, pela palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, e fica a dica aí para nós podermos estudar ele um pouquinho em casa, né, dar uma lidinha lá no Evangelho, para a gente refletir mais ainda sobre esses assuntos. Nós vamos encerrar a nossa tarefa desta noite, né, agradecendo muito a presença de todos aqui hoje, cada um que veio aqui está conosco, ficamos muito felizes, né, com a presença de cada um. E lembrando então, né, que nós vamos dar continuidade ao nosso mês espírita, o 6º mês espírita aqui de Venceslau Braz, e aí nós estamos com a programação aí do próximo dia 12, então agora sábado, né, lá na enfermaria pediátrica do Hospital São Sebastião, a partir das 9 horas. Depois, na quinta-feira que vem próximo, nós temos o Luiz Antônio, que vem falar com a gente sobre o Espiritismo e a atualidade. E aí, no sábado, dia 19, nós vamos ter a nossa festa para as crianças, né? A partir, então, das 15 horas, a nossa festa aqui no Centro Espírita. Contamos com a presença de todos, né, que puderem colaborar conosco. Estaremos aqui para receber as crianças. O ano passado deu em torno de 400 crianças aqui no Centro Espírita. Então, nós vamos, né, ferver aí com a criançada aí. E quem quiser puder vir ajudar, será de grande valia, né, ajuda. E no dia 24 daí, na quinta-feira, nós teremos o Edson Vaz, Ronk, lá de Pinhalão, e os amigos dele lá do Centro Espírita A Caminho da Luz de Ibaiti.
estarão aqui conosco. E na última quinta-feira do mês, dia 31 de outubro, às então teremos essa programação nesse mês espírita aqui de Venceslau Braz, tá certo? Lembrando a todos do nosso programa Momento Espírita, né, que é transmitido todos os dias aqui em Venceslau Braz, na rádio TFM 95,7, às 10 da noite, todos os dias. E lá em Siqueira Campos, na rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias às 6 da manhã e às 6 da tarde. Lá, o programa Momento Espírita. 5 minutos que vale muito a pena a gente parar para ouvir, faz grande diferença para nossas reflexões no nosso dia a dia, né? Quem não curtiu ainda a página nossa no Facebook, por favor, curtam. E quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube também pode se inscrever, né? E compartilhe lá com os amigos para a gente poder aumentar o número lá de inscritos e o número de curtidas na nossa página no Facebook. Que assim também nós vamos estar replicando a mensagem do Evangelho e replicando a mensagem da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, que possamos assim retornar para os nossos lares em paz, em serena tranquilidade. Os benfeitores espirituais com certeza já estiveram passando aí em cada um neste momento, né, dispensando as energias salutares a cada um aqui. Então hoje nós vamos dispensar o passe lá na Câmara de Passe, tá? Mas com certeza, tenho a certeza disso, né, que cada um aqui já foi aí amparado e assistido nas suas necessidades individuais, com certeza. Com os benfeitores dessa casa estão trabalhando muito e continuam trabalhando. Nós vamos fazer a nossa prece então de encerramento, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que possamos voltar aos nossos lares nesse momento. Vamos nos concentrar agora, acalmando o nosso coração, a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo, para nos sintonizar assim com os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Vamos então orar neste momento. Elevando o nosso pensamento a Jesus Cristo, com imensa gratidão em nossos corações, por todos os benefícios com que tem preenchido a nossa existência, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, e ao nosso Mestre, Divino Amigo Jesus, modelo e guia da humanidade inteira, rogando a Ele as bênçãos do mais alto sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos entes queridos, nossos filhos, nossas crianças. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, continuamente nos ilumine a todos, nos ampare, esteja sempre ao lado daquele que mais sofre, daquele mais desiludido, desenganado, desesperançado, e que por meio de nós possamos sermos instrumentos do amor de Cristo também aqui na terra. Sejamos dignos servidores do Mestre Jesus, trabalhadores da sua vinha de luz, pois como o próprio Mestre disse, é grande a messe, mas os operários são poucos. Temos muito o que fazer, e por isso te rogamos, Senhor Jesus, não nos falte o ensejo do trabalho, que possamos levar adiante a sua proposta revigoradora e edificante, sua proposta dignificante do ser humano, levando luz, paz, amor, harmonia, fraternidade, compreensão a todos os irmãos que passam por nossas vidas e que reconheçam em nós verdadeiros servidores vossos. De modo especial, rogamos, Senhor Jesus, por todas as nossas crianças, que nesse dia dedicado a elas, que se aproxima,
possamos reverenciar sempre a importância do cuidado para com elas, como vós mesmos nos ensinastes, na belíssima passagem do Evangelho, quando disseste: deixar vir a mim todos os pequeninos, pois que deles é o reino de Deus. Ilumina-nos a todos, as nossas famílias, nossos entes queridos, todos aqueles que lembramos os nomes nesses cadernos, que sejam agraciados com as bênçãos do Mestre Jesus, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados. Recebam a luz e a paz de Jesus. E a nós todos te rogamos, Senhor, fica conosco, esteja em nossos lares, fica em nossas vidas. Sê com todos nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Obrigado a todos, então, boa noite.